Mãe Sem Culpa. Oferecimento Euroóptica Iguatemi, Salão Camarim, Boraé e Les a Les, a moda que encanta. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje estamos aqui com uma nova temporada do programa e o Mãe Sem Culpa está com um cenário lindo, novo, moderno, então não poderia trazer outro assunto sem ser a realidade que exige a coragem todos os dias, a maternidade solo. Ser mãe já transforma completamente uma mulher. Agora imagina carregar praticamente tudo sozinha. As decisões, os medos, as contas, a culpa, a força e o amor. E para esse bate-papo tão necessário, eu recebo aqui uma mulher incrível, forte, que criou seu filho sozinha. Hoje aqui no programa eu recebo então a Pamela Ghilardi. Pamela, que prazer e que honra você aqui no meu programa, estreando esse cenário aqui novo. Um prazer enorme. Uma honra minha. Obrigada pelo convite. Então, para a gente começar aqui, eu gostaria que tu te apresentasse, por favor. Então, eu sou Pamela Ghilardi, eu tenho 35 anos, sou mãe do Luca, de 13 anos. Sou criadora de conteúdo há mais de 13 anos também, já lancei um livro. E hoje compartilho nas redes sociais como é levar uma vida com um adolescente, né? Que é uma batalha e uma nova fase da minha vida agora, né? Porque ter um adolescente, olha, é bem desafiador também. Eu imagino. E a gente vai ter muito papo, né? Pra gente compartilhar aqui com várias mães que também vão se identificar com a tua história. Então vamos começando aqui. Eu queria perguntar pra ti, já começando forte. Perfeito. Qual o maior desafio de ser uma mãe solo? É fazer tudo sozinha, que não existe outra pessoa para além de ti. Tu não pode falhar, tu não pode ficar doente. É tu e tu. Não existe outra pessoa para carregar nada. Para quando tá doente, para quando tem que buscar na escola, para quando tem que brincar, né? Por mais que tenha rede de apoio, sempre vai ser só tu, né? Não existe outra opção. Não tem como tu ir embora. Como eu sempre digo, a opção de ir embora para outras pessoas existe, mas para a mãe que decide ficar, essa opção não tem. Com certeza. E na tua maternidade, tu lembra assim um momento que foi mais difícil? Tu tem algum momento assim, esse momento aqui para mim foi assim, ó, foi muito desafiador. Então, o Luca ficava muito doente quando pequeno e ele tinha febres muito altas. E aí ele teve uma febre de mais de 40 graus, assim, e eu entrei em desespero. Foi muito assustador, assim, porque eu pensei, meu Deus, ele vai começar a convulsionar e tudo mais. E aí, por sorte, eu tinha minha rede de apoio por perto e eu liguei pra minha mãe na hora, porque sozinha parece que eu não consegui ter o discernimento de agir com o meu filho, né? E ali eu tive muito medo de acontecer algo pior com ele. E realmente, sozinha, eu não sabia o que fazer, sabe? E aí eu tive que ativar minha rede de apoio pra, enfim, fazer o que eu precisava fazer com meu filho. Rede de apoio essencial, né? Sem dúvida. Para quem sem tem, dúvida. então, uma maternidade solo, né? A gente tem que achar ajuda de algum jeito, né? Exatamente. E tu lembra, assim, o que mais pesou para ti emocionalmente na tua rotina, do dia a dia, até, né, sem a rede de apoio, porque tu tem que tomar muitas decisões como mãe, né, sozinha. Com certeza. Então, o que mais pesa, assim, para ti? Abrir mão de si. Abrir mão dos meus sonhos, das coisas que eu gostava, do meu corpo, né? Porque, a gente fala assim, mas é só se cuidar depois. Mas é que daí tem toda a demanda do filho para tu cuidar, e ainda sozinha, e é casa, é trabalho. E eu sempre tentei ter esse lado mulher junto, mas é muito desafiador. Então, eu me via muitas vezes tendo que abrir mão de mim, das minhas coisas, dos meus desejos e sonhos, para cuidar do meu filho e criar ele, né? E hoje, assim, depois de 13 anos, quase 14 anos sendo mãe, é que eu consigo, de fato, sentir que a minha vida é minha de novo, assim, sabe? Que eu sou a Pamela de novo, que eu não sou só a mãe de alguém. Como eu falo, eu não sou só a mãe do fulano, eu sou a Pamela, né? Antes de qualquer coisa, eu sou eu. Não existe meu filho sem eu. Não existe, né? Então, abrir mão de mim, acho que foi uma das coisas mais difíceis.
E agora tu consegue, então, já cuidar um pouco mais de ti, pensar em ti. Não Claro, vou é um dizer processo. não vou dizer que é em primeiro lugar, né? É, Mas tu já consegue agora, consegue já pensar na Pamela. com certeza, com certeza. Eu entrei num relacionamento pensando muito na Pamela, eu tomo agora mais decisões pensando na Pamela. Hoje estar aqui foi uma decisão de cuidar e trabalhar na Pamela, sabe? Na Pamela profissional, na Pamela pessoa física, porque meu filho tá em casa com dor de cabeça e meu noivo vai levar ele no médico, né? Então, assim, é a primeira vez em 3 anos que eu deixo ele fazer isso, sabe? E é um grande passo pra mim, assim, abrir mão disso e entender que eu não preciso estar ali o tempo todo, né? Existe um mundo para além de mim, além da mãe, né? E é difícil esse processo, mas assim, um passinho de cada vez a gente vai conseguindo abrir mão aos poucos. Parabéns, então. obrigada. Muito obrigada por compartilhar isso, né? Bom saber. Mas assim, vamos falar então de julgamentos, né? Porque tu foi uma mãe muito nova. Qual foi, assim, o mais cruel que tu ouviu por ser uma mãe solo? Caraca, eu vi muita coisa. Quando eu engravidei, como eu te disse, eu era mãe solo, né? E muito nova. Eu tinha 20 anos quando eu engravidei. E eu moro numa cidade muito pequena. Então eu via os olhares de julgamento das pessoas, né? Eu não me aceitei, eu praticamente não tenho fotos grávidas. Eu me sinto muito mal por isso, assim, né? Várias pessoas me perguntam, mas tu não quer ter uma gravidez agora pra curtir de novo? Eu falo, cara, só pra curtir a gravidez né? Tem um filho depois que vem disso, né? Mas eu sofri muito preconceito na fase em que eu comecei a querer namorar, querer sair, querer aproveitar a vida, né? Porque eu não tinha um companheiro e eu sentia falta, né, de ter alguém olhando pra mim, olhando pra Pamela. Então teve essa fase também que eu ia em festa e as pessoas me julgavam. Mas aí deixa o filho com a avó. Mas deixa o filho com quem? Aí chegava na festa, cadê o filho? Não, botar no bolso. Ai, gente, socorro, né? Comentários. E aí, obviamente, eu entrei em aplicativos e as pessoas, né, os caras me julgavam porque eu era mãe solo, porque eu já tinha filho. Então, com certeza, assim, vários empecilhos, assim, em relacionamentos também eu tive muito problema por isso. E vários problemas também de conhecer uma pessoa, achar a pessoa legal, mas pensar assim, essa pessoa não é o suficiente pra estar ao meu lado, sendo que eu sou mãe, sabe? Então, várias decisões eu tive que tomar por mim, mas também pelo meu filho, pelo nosso futuro, né? E tu já sentiu medo de faltar algo para o seu filho? Todo dia. Eu acho que ser mãe é isso, né? A gente tem essa cobrança da sociedade e a gente tem essa nossa, que é a culpa quando assim que dá o positivo, tu já tem a culpa materna, né? Ela não deixa de existir. E essa carga, ela sempre cai sobre a mulher, né? Isso é uma coisa cultural que a gente tem, né? Infelizmente, a gente tem isso, mas eu vejo isso mudando aos poucos, né? Eu vejo muitos casais homoafetivos trazendo isso, mostrando que 2 homens também sabem cuidar e zelar por uma criança, né? Então eu falo, mulher nasceu para ser mãe. Não, mulher aprendeu que tem que ser mãe, né? Desde sempre, né? E eu nunca pensei em ser mãe. Então, hoje, me olhando, assim, eu acredito que eu sou uma mãe muito boa para o meu filho. As pessoas elogiam muito a educação dele. As professoras dele me param várias vezes, assim, eu preciso dizer que ele é maravilhoso. Esse menino é um anjo. Eu falo, nossa, fica 24 horas com ele. Ai, sim. Mas assim, é aquilo, a culpa, ela tá sempre com a gente. Sempre, ela caminha lado a lado. Porque a gente nunca sabe se a gente tá fazendo certo, né? A gente nunca tem aquele momento assim, será que eu tô acertando mesmo? Será que é isso mesmo? Será que essa é a melhor escolha? A gente nunca sabe. Sim, até porque, tipo, se viesse com um manual de instrução, né, a gente não estaria aqui debatendo também sobre maternidade, né? Exatamente. Mas acho que no momento que tu falaste ali, né, que no momento que vem aquele positivo, dá muitos medos, né, muitas inseguranças. Será que eu vou dar conta? Ai, meu Deus, e agora? Minha vida vai mudar? São muitas responsabilidades, né? Sim. Então tudo muda. Tudo muda. Absolutamente tudo. Não tem o que não muda. Muda a cabeça, muda corpo, vida, trabalho, né? A gente vê muitas mulheres abrindo mão do trabalho para ser mãe e depois redescobrindo, né? Que nem tu ficou um tempo parada e voltou a trabalhar e se redescobriu nisso, né? Descobriu um novo sentido para fazer isso. E eu também, né? Hoje eu trabalho com algo que veio através da minha maternidade. Se hoje eu trabalho com criação de conteúdo, é porque há 13 anos atrás eu me sentia extremamente sozinha e eu abri um Instagram e criei o Fofoca de Mãe
para conversar com outras mulheres. E ali começou uma comunidade. Hoje a Fofoca de Mãe já não existe mais, porque eu não falo só exclusivamente de maternidade, mas continua sendo uma pauta muito forte dentro do meu conteúdo, até porque ser mãe continua sendo o quê? 90% da minha vida, né? Então, eu falar sobre maternidade também é uma coisa que deixa a maternidade mais leve. Com certeza. Né? Saber que existem outras histórias e compartilhar. Saber que a gente não é a única que se culpa e que se julga e que fica se chicoteando todo dia. A gente tem que se identificar, né? E também compartilhar vivências é muito bom e importante para nós. Exatamente. Né? E tu lembra, assim, a maior renúncia que tu teve? Acho que, como eu te disse, foi a renúncia de mim mesma. Essa foi, sem dúvidas, a maior renúncia, assim. Eu levei 13 anos, acredito quase 13 anos para me reencontrar. Eu acho que eu tô na minha melhor fase agora, assim. Eu gosto de quem eu sou fisicamente, eu gosto de como eu sou intelectualmente, das amizades que eu reuni hoje, o meu relacionamento, a minha relação com a minha família, como eu sou com o meu filho. E eu acho que, realmente, a minha maior renúncia foi a minha mesmo, da personalidade Pamela, que deixou de existir por muitos e muitos anos. Me diz agora o maior aprendizado de ser uma mãe solo. Nossa, eu acho que é isso, que tu não tem escolha de ir embora. E isso te ensina muita coisa, né? De que, cara, existe uma pessoa que depende de mim e eu preciso ser melhor para essa pessoa. E a partir desse momento em que tu começa a pensar que tu tem que ser o melhor para essa pessoa, vem esse lado que eu levo sempre. Para um filho ser feliz, a mãe tem que ser feliz. A mãe tem que se amar. Porque como é que tu vai ensinar pro teu filho o que é felicidade se tu não sabe o que é? Como é que tu vai ensinar o que é amor se tu não sabe o que é? Respeito, então, assim, é uma infinidade de coisas, né? Então, eu acredito que seja nessa linha. E agora, o que tu gostaria que o teu filho soubesse de tudo que tu já enfrentou para ele? Nossa, pergunta difícil essa, hein? Mas agora faz de conta que tu tá falando para ele. Ai, para, daí eu vou chorar. Ah, não! Assim, tudo que tu teve que renunciar, aprendizados, o que tu gostaria que ele levasse de tudo que aconteceu? Que ele soubesse? Eu acho que ele me devolveu a vida, né? Eu não sabia quem eu era, eu tinha 20 anos, eu não fazia ideia de quem eu era. Então ele me devolveu a vida. Por mais que ele não foi planejado por nada, ele me trouxe coisas que hoje fazem total sentido na minha vida. O meu trabalho é uma das coisas que eu mais amo. A pessoa que eu me tornei através dele, através do meu trabalho, são coisas que eu amo absurdamente, assim. Então, ele me devolveu a vida num geral, assim. E eu sou muito grata a ele por isso. A maternidade nos transforma, né? Com certeza. Com certeza. Não tem como dizer que não transforma, porque, como a gente disse, muda completamente tudo, né? Tanto pro bom quanto pro ruim. Mas são muito mais coisas boas, né? A gente sabe que a gente não mudaria isso, né? Não voltaria atrás para viver outra vida. Não existe essa possibilidade. Como a gente muda, né? Gente, eu tava agora falando de várias coisas, eu fui me identificando aqui, mas realmente, né? E que mensagem tu daria para outras mães que também estão passando pelas mesmas situações que tu, ou que já passaram, né? Dessas dificuldades de ser uma mãe solo? Eu acho que é olhar para dentro. Né? É encontrar dentro de si um lugar que elas possam se ancorar, dentro delas mesmas. Eu busquei o autoconhecimento ali quando o Luca devia ter uns 8, 9 anos, e eu busquei a terapia, e ali foi onde eu consegui me ancorar para continuar, porque chega um momento em que tudo fica nebuloso. Chega esse momento quando tu é mãe solo, porque tu pensa, cara, não tem ninguém aqui por mim, não tem ninguém por nós. E tu precisa ser forte, tu precisa ser, enfim, a âncora do teu filho, e tu precisa ser a tua, né? Então eu acho que é olhar para dentro e buscar dentro de ti esse lugar de se manter firme, porque vai chegar a fase boa, o arco-íris vai chegar, assim como vai chegar depois a tempestade de novo, mas é saber que dentro de ti existe um lugar que tu acredita que os dias bons vão chegar. Esse para mim, assim, virou quase meu mantra. A força, né? Descobrir a tua força que tem dentro de ti. Exatamente. Pamela, lindo a tua história. Ai, Muito obrigada obrigada por esse quadro de perguntas. A gente já volta aqui em outro quadro. E agora a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores aqui do programa.
Olá pessoal, estou chegando na loja Les a Les do Shopping Guatemi e a gente vai conferir essa coleção maravilhosa do outono e inverno. Venha comigo! Olá pessoal, chegamos aqui na loja Les a Les e eu estou aqui com a gerente, que é a Gabriela, e vai nos explicar essa coleção maravilhosa do outono e inverno que veio com tudo, né? Essa coleção, Gabi, foi inspirada no quê? Nossa coleção foi inspirada nas serras de todo o Brasil, trazendo todo esse aconchego que a serra traz, inspirado nos vinhos, nesse ar fresco que precisa de um casaco quentinho, né? Então essa foi a nossa inspiração para a coleção serrana que está chegando em loja e que está sendo um sucesso. Eu já escolhi as minhas peças aqui na Les a Les, então agora eu vou fazer um provador para vocês. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica do Shopping Guatemi, que é referência em armação de grau, óculos de sol e lentes. Com tecnologia, qualidade e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. E o diferencial da Euroóptica, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. Então vá até a Euroóptica do Shopping Guatemi e escolher a sua melhor versão. O que eu gostaria de falar aqui? Que hoje a gente conheceu a história da Pamela, né? Ela foi uma mãe muito jovem, ela na verdade engravidou, né, muito cedo. Então, teve vários desafios, mas também existem muitos outros tipos de maternidade solo, né? Gravidez na adolescência, né, sem o apoio do pai, tem abandono paterno, tem o falecimento do parceiro, tem relacionamentos abusivos ou tóxicos, tem parceiro ausente emocionalmente, afetivamente ou financeiramente, que também é uma mãe solo. Violência doméstica, adoção independente, prisão ou problemas legais do parceiro. E então eu gostaria de compartilhar com vocês aqui também outras histórias de outras mães solos. Então eu trouxe aqui 2 vídeos de 2 mães guerreiras que quiseram compartilhar a sua história. Então a gente vai primeiro assistir o vídeo da Betina, que mora em São Paulo, e ela fez uma maternidade independente. Então vamos assistir o vídeo? Olá, eu sou a Betina Bocles, mãe da Catarina. Eu sou uma mãe solo. Eu precisei escolher um doador de sêmen para poder realizar o maior sonho da minha vida. E nesses 12 anos de maternidade, eu posso dizer que é um desafio, claro, né? Você tem que ser por você mesma, apesar de ter rede de apoio, mesmo profissional ou não. Você tem que decidir muitas coisas sozinha, e tem vários outros desafios. Mas quando eu olho e vejo esses desafios, eu vejo também um outro lado. Um lado do amor, um lado da conexão. É uma conexão tão grande que você tem com seu filho.
É um lado que ninguém tira de você porque é muito transformador. E tem também a questão da culpa, né? Eu, sendo muito sincera, eu fui trabalhando isso dentro de mim, por quê? Porque eu sei que eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Não existe mãe perfeita, né? A gente não consegue definir o que é uma mãe perfeita. Então eu sou a melhor mãe porque eu sempre quis ser mãe e eu consegui ser mãe mesmo sem um parceiro. Então eu tenho nesse amor que eu construí junto com a minha filha, toda essa questão que me tira um pouco dessa culpa. A gente tem, tá? Isso é óbvio. E também preciso falar que eu ajudo hoje mulheres que querem essa decisão. Eu tenho 2 livros, esse é um livro adulto que eu fiz, mas também eu tenho um livro infantil para ajudar as crianças a entenderem o que é a maternidade independente sob o ponto de vista infantil. Então, eu sigo acreditando que toda família é legítima, o que importa é o amor. É isso que nunca vai mudar, com culpa, com desafio, mas o que precisa mesmo é de amor. Que história linda da Bettina, né? Ela ter tanta força e coragem, né? Porque ela queria tanto ser mãe, né? E ela ter essa coragem, né? De fazer uma maternidade independente, realmente, assim, ó, que maravilhoso. Parabéns, Bettina. E agora, então, eu quero compartilhar com vocês também a história da Roberta, que ela se separou após o nascimento do 2º filho. Então, vamos assistir o vídeo dela também? Oi pessoal, aqui é a Roberta, sou nutricionista, sou mãe do Bento de 15 anos e da Viviana de 12. E hoje eu tô aqui a convite da Dani para compartilhar um pouco com vocês essa minha jornada de mãe solo. Ela teve início há uns 7 anos atrás, quando me separei. E desde então eu assumi a maior parte das rotinas dos meus filhos, do dia a dia deles. E a Dani pediu para que eu falasse um pouco sobre as dificuldades, quais seriam as minhas maiores dificuldades. Sem dúvida, a minha maior dificuldade é conseguir conciliar todas as demandas que a maternidade, que eu espero pra mim, que eu acredito de verdade, me exige. Eu sou uma mãe que gosta de estar presente com os meus filhos, de passar tempo com eles, de participar ativamente das rotinas, de entender realmente o que passa na cabecinha, nos corações deles, de poder realmente ser uma mãe que está presente. E aliado a tudo isso, as rotinas do dia a dia, de colégio, da educação, as logísticas de levar, buscar nos esportes, nas atividades extra classe, de estar atento às questões de saúde deles. Conciliar tudo isso com as minhas próprias necessidades de ser humano é uma tarefa de gincana. E uma outra dificuldade que eu vejo, nós mães temos de forma muito natural essa questão do amor, da generosidade, do acolhimento, né, do carinho. Mas em sendo mãe solo na maior parte do tempo, eu também tenho que ser o pulso firme, eu tenho que ser a mãe que dá limite, eu tenho que ser a mãe que diz não. E às vezes é difícil de equilibrar essas duas coisas, porque eu acho que às vezes eu sobrava demais. E juntando tudo isso, vem aquela que seria a minha maior culpa, que é o cansaço. Eu acho que muitas vezes eu canso muito por tentar dar conta de tudo. Então chega nesses momentos mais tranquilos, do final do dia, muitas vezes as crianças estão cheias de energia, e eu, por ter me dedicado tanto o dia inteiro àquela correria, às vezes eu tô mais cansada. E às vezes eles se queixam um pouco, eles dizem, ai mãe, mas agora eu queria jogar um jogo, eu queria falar, ai, vamos deixar pra amanhã. E eu acho que é isso, eu acho que essa é a maior culpa que eu tenho. Eu gostaria de, além de conseguir dar conta do dia a dia, das rotinas, de tudo que eu gosto de fazer, da minha profissão, do meu marido, eu casei de novo, eu queria conseguir que me sobrasse mais tempo. Mas eu acho que tudo no seu tempo, as coisas vão se encaixando. Eu vou fazendo o melhor que eu posso, tentando fazer um bom trabalho. Que história bonita também da Roberta, né? Que coragem, né? Porque ela já tinha, né, 2 filhos e quando nasceu o 2º, ela teve essa decisão. E tomar uma decisão assim nunca é fácil, né, Pamela? Nunca é fácil. Então hoje a gente conheceu aí várias histórias muito inspiradoras de mulheres fortes, guerreiras. E eu quero então agradecer imensamente a presença da Pamela aqui no programa, que honra você aqui e poder compartilhar a tua história aqui com a gente. Obrigada, foi um prazer. E agora eu vou encerrar o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para você aí de casa. Ser mãe solo é carregar o mundo inteiro no colo, mesmo quando ninguém percebe o peso. É sorrir para os filhos enquanto por dentro muitas vezes existe medo, exaustão e silêncio. Mas hoje, ouvindo vocês, fica claro que nenhuma mãe solo é só.
Existe uma força absurda em continuar mesmo cansada, em amar mesmo ferida e permanecer mesmo sem apoio. E talvez os filhos não entendam tudo agora, mas um dia vão olhar para trás e enxergar que tiveram uma mãe que fez o impossível todos os dias por amor. Que esse programa abrace cada mãe que está assistindo e vivendo essa realidade. Você não precisa ser perfeita, você só precisa continuar sendo essa mãe presente, forte e cheia de amor que você já é. Porque amor de mãe sustenta vidas. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa. Mãe Sem Culpa. Oferecimento Euroóptica Iguatemi, Salão Camarim, Boraé e Les a Les, a moda que encanta.